Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem julgais que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro disse: vós sois o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo, Jesus disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Ionas, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, a Santa Mãe Igreja transpõe a liturgia pública da solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo para este domingo, para que os fiéis, com a devida reverência, possam honrar os santos apóstolos e participar desta solenidade. Celebramos o martírio, o testemunho da morte, o testemunho de Cristo até a morte, pelos apóstolos São Pedro e São Paulo. De fato, não foram martirizados no mesmo dia, mas agiram com tamanha unidade na pregação e na propagação do Santo Evangelho e na apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seu trabalho apostólico esteve tão unido, de modos diferentes, porém extremamente unido, que são considerados como um só trabalho, como um só desígnio divino. Dão testemunho do Senhor e o dão em Roma. Hoje, caríssimos, Roma é refundada. Não aquela Roma histórica fundada por Remo e Rômulo, mas aquela Roma sede da fé cristã. Roma plantada à fé pelos apóstolos e regada com o seu próprio sangue. Os apóstolos poderiam, na história, ter dado seu testemunho em muitos lugares. Não foram poucas as ocasiões para isso. São Paulo recebeu uma surra que poderia ter levado à morte. Não morreu. Naufragou várias vezes. Foi apedrejado. Foi lançado do abismo. E em todas as situações sobreviveu. Sobreviveu. São Pedro, como vemos hoje na epístola, estava pronto para ser executado por ordem de Herodes. Mas o Senhor intervém na história, manda seu anjo que desce ao cárcere e arranca Pedro do cárcere. Não é Jerusalém, não é a Galileia, nem a Judeia, não é ali o local do testemunho final do apóstolo São Pedro. É preciso ir a Roma. São Pedro deixa a sede de Antioquia e parte para Roma e torna-se o primeiro bispo de Roma. Assume a igreja em Roma, dá-lhe forma, dá-lhe governo e ali dá o seu ministério sagrado. São Pedro, como nos diz a tradição, um pouco desanimado de todas as dificuldades que encontrava em Roma, resolveu voltar para a Galileia. E no caminho de saída de Roma, encontrou Nosso Senhor que vinha em direção a Roma. E São Pedro diz: mestre, por aqui? Sim, Pedro. E o que fazes aqui? Como tu te recusas a dar testemunho de mim em Roma, vou a Roma para ser crucificado uma segunda vez. E São Pedro dá meia volta e vai para Roma, para ali ser martirizado, para dar seu testemunho fiel. São Paulo aproveita-se de uma benesse que seu pai lhe conseguira de fato o título de cidadão romano,
e quando estava para ser executado, apela a César Augusto. Não que esperasse alguma benesse do imperador, mas desejava sim ir a Roma, para em Roma cumprir o desígnio de Cristo e dar testemunho. Das margens do mar da Galileia, um deixa as redes. Do caminho para Damasco, outro deixa o fanatismo da religião hebreia para reconhecer Cristo como seu Senhor. Em Roma, os dois dão o mesmo testemunho de que Cristo é o Senhor e que a Ele devem adorar todas as gentes. A fé de São Pedro, fé ortodoxa, fé firme, fé inabalável, sobre a qual se edifica toda a igreja. Vemos hoje no Santo Evangelho a pergunta de Nosso Senhor: quem eu sou para ti? Quem eu sou para vós? E São Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus não pode ser simplesmente um profeta, não pode ser simplesmente um homem ilustrado, não pode ser simplesmente um grande herói da história, isso é insuficiente. Ele precisa ser Deus de Deus e luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele precisa ser o Cristo Senhor, o unigênito do Pai. Mas ainda, além de firmar a igreja na fé, na doutrina ortodoxa e inabalável, São Pedro também recebe do Senhor um ministério próprio, confirmar os outros apóstolos nesta fé e todo o rebanho. Vemos naquele dia, às margens do mar, quando o Senhor ressuscitado pergunta a São Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? E São Pedro responderá: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Depois perguntará de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, sabes que te amo. Pela terceira vez, nosso Senhor dirá a São Pedro, perguntando-lhe: Pedro, tu me amas? E aquele que outrora declarara estar disposto a morrer por Cristo, nosso Senhor, segui-lo até a morte, sendo advertido pelo Senhor que antes que o galo cantasse o negaria 3 vezes, sabendo que o Cristo Senhor nos conhece mais do que nós a nós mesmos, agora, sem aquele ímpeto exagerado, mas consciente de sua fragilidade, sabendo que Cristo conhece todas as coisas, diz com sinceridade ao Senhor: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E na sinceridade da profissão, do amor de São Pedro, a resposta do Senhor é: apacenta as minhas ovelhas, apacenta todo o meu rebanho. Hoje, caríssimos fiéis, celebramos também o ministério do Romano Pontífice, sucessor de São Pedro, bispo de Roma. O Papa não é simplesmente um bispo entre os bispos, não pode sê-lo, porque São Pedro não é simplesmente um apóstolo entre os apóstolos. É o príncipe dos apóstolos e tem um mandato pessoal, próprio, dado por Cristo, de confirmar na fé e de apacentar todo o rebanho. O Romano Pontífice deve congregar em si os carismas do apóstolo São Pedro e do apóstolo São Paulo. É preciso ter o vigor apostólico de São Paulo, que a partir do encontro com Cristo e do chamado que Cristo lhe faz e do mandato que Cristo lhe dá, São Paulo corre a todas as gentes. Imediatamente parte a pregar o Cristo Senhor ressuscitado. Depois vai a Jerusalém e tem com São Pedro, e São Pedro lhe confirma as palavras. Aquilo que
São Pedro levou 3 anos para aprender. São Paulo, em alguns minutos, aprendeu tudo do Cristo Senhor. Mas é o mesmo Evangelho, a mesma revelação divina, a mesma graça de Deus dada à igreja. Deve preocupar-se em avançar. E vejam pela Ásia, pela Grécia, pela Península Itálica, como São Paulo avança, anunciando a Cristo e criando igrejas em todos os lugares e constituindo bispos para que as apacentem, para que as conduzam, para que as instruam, para que as santifiquem. São Paulo estava com os olhos voltados para a Espanha, como ardia de desejo de evangelizar aquela imensa terra da Espanha. Provavelmente não conheceu nenhum espanhol, você não saberia que são teimosos demais. Mas o Senhor diz, não, outro fará isto. É Roma, deve ir a Roma. Chega a hora do testemunho fiel, de combater o bom combate e guardar a fé. São Pedro, aquele que deve trazer a segurança da fé. A igreja não pode ser desorganizada, a igreja não pode ser fraca em doutrina, é preciso dar as razões da nossa fé constantemente e tê-las claras. O carisma de Pedro, de falar claramente e jamais permitir confusão. O Papa deve dizer a doutrina ortodoxa sem dubialidade, mas com firmeza, e firmeza perene. Não pode dizer coisas de achismos ou de modismos. O Papa tem que dizer aquilo que é a fé perene e ortodoxa da igreja. A organização da igreja e o desejo de avançar a evangelização. Quase meio mundo ainda não conhece Cristo. As muralhas da China ainda não foram ultrapassadas. A Rússia ainda não foi evangelizada. E o Estado Islâmico põe uma barreira intransponível para que Cristo seja anunciado. É preciso que o Papa preocupe-se em expandir as fronteiras da fé, para que cada homem e cada mulher possam responder com sinceridade a pergunta de Cristo: quem eu sou para ti? E se responder como Pedro, torna-se filho da igreja. Mais que isto, é preciso reevangelizar os velhos povos cristãos. Uma Europa tomada pela fantasia, pela ilusão, tomada por conversa fiada, aonde se fala mal de Cristo, é preciso apresentar o Cristo de verdade. Aonde se fala mal da fé, é preciso viver a fé com santidade. Expandir a fé e conservar a doutrina. Conservar a doutrina de forma inabalável e inconfusa, com a seriedade que exige. O Santo Concílio Vaticano I deixou bem claro, como dogma de fé, que o Romano Pontífice, falando com a autoridade de São Pedro, ex-cátedra, sobre as questões de fé e de moral da igreja, nunca erra. É infalível. Mas, em tempos em que as pessoas pegam as partes como se fossem o todo, é bom pesquisar com os bons teólogos. E melhor do que um teólogo qualquer, que busca fama ou tornar-se referência em novas linhas, é melhor alguém que sabe do peso pastoral e que não se aventura em águas turvas. Melhor que isto, um teólogo que depois tornou-se Papa. Que diz Bento XVI, ou o teólogo Joseph Ratzinger, sobre este primado de São Pedro? Em seu livro, Introdução ao Espírito da Liturgia, diz o seguinte: com efeito, porém,
O Concílio Vaticano I não tinha a mínima intenção de definir o Papa como monarca absoluto, mas ao contrário, como garantidor da obediência à palavra transmitida. O seu poder está ligado à tradição da fé e isso vale também no campo da liturgia. Ela não é feita por funcionários. Também o Papa pode ser somente um humilde servidor do seu correto desenvolvimento e da sua permanente integridade e identidade. Pouquíssimas vezes o Papa age com o ex-cátedra. O último foi João Paulo II, quando deixou bem claro que a Igreja não tem autoridade para ordenar mulheres. Isto deixou bem claro no ex-cátedra. Agora, quando se trata de opiniões pessoais, passageiras, opiniões como time de futebol, se é melhor chimarrão ou chá, conversas de praça ou conversas de avião, ou entrevistas particulares, nada disto é infalível. E nada disso está na obrigação da fé dos fiéis. A pessoa passa. O ministério petrino permanece. É preciso rezar sempre pelo Papa. Rezar imensamente pela santificação do Papa e por seu ministério, para que seja fecundo e avance sob a proteção dos apóstolos São Pedro e São Paulo. O homem guarda dentro de si uma instituição divina que mantém a Igreja unida, coesa e fiel. Alguns podem acusar, existiram papas muito ruins na história. Sim, de fato, existiram maravilhosos também. Existiram homens santíssimos, homens de grande beleza intelectual, de uma fé admirável, de uma paixão por Cristo invejável. E existiram alguns oportunistas na história da Igreja. São muitos os papas que sucederam São Pedro. Pensemos que os primeiros, quase todos santos, mártires de Cristo. Depois, a qualidade diminuiu um pouco. Alguns chegaram ao trono de São Pedro por negociatina de famílias, outros o compraram, outros tentaram vendê-lo. Pensemos que o mesmo ministério foi exercido por um Leão Magno, por um Gregório, por um João XII, homens diferentes. Mas quando o homem termina a sua vida, seja ele leigo, diácono, padre, bispo ou papa, o homem vai para o mesmo e único julgamento. O homem é julgado por Cristo e, segundo a sua vida, receberá ou o céu ou o inferno. Mas o ministério constituído pelo Senhor sempre será preservado, nunca será ilibado, nunca será degradado, permanecerá, se transmitirá a um sucessor que o exercerá segundo o ministério de São Pedro e de São Paulo. Ah, caríssimos, a história tem que seguir e se serve de homens, mas a graça de Deus, esta será sempre, sempre permanente. Deus nunca nos abandonará, continua guiando a sua igreja pela custódia de seus apóstolos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.